Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei.
Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A vida futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo, que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus.
A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. E é nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são outros tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos
são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se espalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á: ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Ao invés dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjunto, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. O milagre do amor. Percebendo as árduas lutas por que passam seus irmãos na face da terra, um espírito benfeitor ditou uma mensagem que intitulou O Milagre do Amor, e que é mais ou menos assim: quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhar-se tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes iluminem a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor para que a calma e a confiança predominem nas suas decisões. Quando a suspeita buscar aninhar-se em seu coração, dirija o pensamento ao amor e a paz dominará as paisagens dos seus sentimentos. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Quando o abandono ameaçar estraçalhar-lhe os sonhos, ferindo-lhe a alma, busque o amor, que lhe dará fortaleza para prosseguir, embora a sós. Em qualquer situação,
dirija-se ao amor. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala em silêncio a linguagem de todos os idiomas. O brilho de um olhar, um sorriso de esperança, um gesto quase imperceptível, um movimento rítmico, um aceno, a presença do ausente, um toque. A música de uma palavra só, o amor logra transformar em bênção. Feito de pequenos nadas, o amor é a força eterna que embala o príncipe no leito dourado e o órfão na palha úmida. O amor é o único mecanismo que conduz o fraco às tarefas gigantescas, que impulsiona o progresso real, que dá dignidade à vida, que impele ao trabalho de reverdecer o Pantanal e o deserto, que concede alento quando a morte parece dominar soberana. O amor é vida, sem o qual perderia o sentido e a significação. Quando se ama, a noite coroa-se de astros e o dia se veste de sorrisos. O amor colore a palidez do sofrimento e o erradica. Sem este milagre que é o amor, não valeria a pena viver. Em tudo está a presença do amor que provém de Deus e é Deus. Descubra o amor e ame. Ame e felicite-se, colocando na estrada do amor sinais de luz, a fim de que nunca mais haja sombra por onde o amor tenha transitado a derramar claridade. Por tais razões, Jesus Cristo reuniu toda a lei e todos os profetas num só mandamento, cuja estrutura comportamental e finalidade última é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Portanto, não tenhamos medo de amar. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo.
consiste a traição de Judas? Humberto de Campos explica com detalhes. Judas olhava para Jesus e não entendia a mansidão do Cristo. Ele acreditava que Jesus era lento, tímido nas suas resoluções. Judas acreditava que o sucesso do Evangelho dependia de uma aliança com os poderosos da época. Judas não conseguia entender que o reino de Deus é obra divina no coração. Ele imaginava que o reino de Deus é obra externa, a ser construída com pedra. É obra que depende de política humana. Então arquiteta um plano humano. E nenhum de nós pode criticar e apontar o dedo para Judas, porque há 2000 anos todos nós estamos repetindo a experiência de Judas. Estamos buscando Jesus fora. Confiamos mais nos poderes humanos e exteriores do que na bondade celeste que nos dirige por dentro. O plano de Judas consistia em fazer uma aliança com os romanos e com as lideranças judaicas. Eles prenderiam Jesus. Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, travariam uma guerra pela independência de Israel e, após libertarem Jerusalém do poderio romano, soltariam Jesus e Judas alegremente diria a ele: mestre, o reino está pronto. Senta no trono. Eu já matei, eu já conquistei, o sangue já foi derramado, as conquistas foram feitas, agora senta no trono, mestre. Reina soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas. Conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração. Dominar o semelhante antes de alcançar o autodomínio. Mas na sua ingenuidade, o Messias é preso e é crucificado. Percebendo que ele havia sido vítima da esperteza e da política humana, com um remorso gigante, percebendo o equívoco, percebendo que ele confiara mais nos homens do que em Deus, Judas não suporta a dor e suicida-se. Seria ele o apóstolo que exigiria de Jesus a mais alta dose de amor. Porque era o apóstolo que tinha a maior dificuldade de entender que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Quando Jesus é preso, Simão Pedro, inconformado, retira a espada. E imaginando como Judas que o reino de Deus é obra externa, se prepara para a luta. Corta a orelha do soldado. Jesus, com a sua serenidade imperturbável, serenidade daqueles que compreenderam a vontade de Deus a nosso respeito, diz: Simão, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Resumindo, é como se Jesus dissesse para ele assim: Simão, você acaba de perder uma orelha. Porque, como dizia o Chico, o mal que eu causo ao semelhante é brasa que eu espalho sobre a própria cabeça. Toda vez que nós ferimos o semelhante, é como se semeássemos sofrimento na nossa vida. Pode não ser nessa, mas será na outra.
a lei de justiça que rege os nossos destinos, manda que a vida nos retribua exatamente aquilo que nós damos a ela. Jesus adverte Pedro: guarda a espada, Pedro, guarda a espada, para que não percas mais do que a orelha. Momentos antes, em conversa com os discípulos, Jesus já havia advertido Pedro. Perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro já ficou desconcertado. Amo, Senhor. É claro que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes Jesus chamando atenção para o coração. Pedro, olha para o teu coração. Porque o nosso coração é fonte da vida. Tudo que nos acontece procede do coração. Todos os processos se iniciam em nosso coração. É a partir do sentimento que nós vamos criando, que nós vamos decidindo, que nós vamos agindo e, portanto, vamos determinando o que nos ocorrerá. Pedro pedia para Jesus, timidamente, uma explicação. Por que 3 vezes? Mestre, eu te seguirei até a morte. Sempre gestos exteriores. E Jesus diz a ele: Pedro, crê. Eu te levarei aonde não queiras ir. Eu vou te levar por caminhos que você não vai querer percorrer. Ele não entendeu. No momento em que Jesus é levado ao martírio, uma senhora pergunta: esse não é o Galileu? Você não é o seguidor? E ele nega. Primeira vez. Nega a segunda vez. Nega a terceira vez. O galo canta e ele se recorda do aviso de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. É por isso que eu estou te perguntando 3 vezes se você me ama. Porque o reino de Deus é obra divina no coração, Pedro. Amargurado, Pedro se afasta. A crucificação ocorre. O desalento toma conta dos apóstolos. Mas aí, a boa notícia. A boa nova. Jesus ressurge. Emmanuel diz no livro Vinha de Luz: se nós formos capazes de manter a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. A fé em Deus e a fé na imortalidade da alma. Como diz Maria de Nazaré, tudo passa. Tudo passa. Todos os problemas da vida do encarnado passam. Passam. Só o bem resiste à eternidade. Só o amor sobrevive ao tempo. Nenhum problema e nenhuma dor ficará de pé. Se formos capazes de manter a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma. A volta de Jesus reacende a chama no coração dos apóstolos. Porque agora eles estavam conscientes que a obra do Evangelho não era obra externa. Não era uma construção fora. Era uma construção dentro.
dentro. Certa vez houve um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas, como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rochedo sendo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Mas, para surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os 2 pintores que não foram escolhidos questionaram o juiz que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com a serenidade muito grande no olhar, disse: Vocês repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade, há numa das fendas do rochedo um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: Sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou: Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. Mas não é tão difícil de entender. Considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que, se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter nossa serenidade. Fazendo uma comparação com o quadro vencedor, poderíamos dizer que o ninho do pássaro que repousava serenamente com seus filhotes representa a nossa consciência. A consciência é um refúgio seguro, quando nada tem que nos reprove. E também pode acontecer o contrário. Tudo à volta pode estar tranquilo e a nossa consciência arder em chamas. A consciência, portanto, é um tribunal implacável, do qual não conseguiremos fugir porque está em nós. É ela que nos dará possibilidades de permanecer em harmonia íntima, mesmo que tudo à volta ameace desmoronar ou acuse sinais de perigo solicitando correção. Sendo assim, concluiremos que a paz não será implantada por decretos, nem por ordens exteriores, mas será conquista individual de cada criatura, portas adentro da sua intimidade. Um dia, a paz vestiu-se de homem e conviveu com a humanidade sofredora e aflita. Conservava-se em paz mesmo diante das situações mais turbulentas e assustadoras. Agredido, manteve-se sereno. Caluniado, exemplificou tranquilidade. Diante da tempestade no mar, pediu calma. Pregado na cruz, permaneceu em paz. Todavia, antes de partir, teve ensejo de dizer: A minha paz eu vos deixo como exemplo. A minha paz vos dou como modelo a ser copiado. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como o deserto que anseia pela chuva, como o rio que procura o mar, como a andorinha em busca do estio, como a flor que se abre ao sol. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como
Como a saudade reclama a presença, como o amor se nutre da paz, como a tristeza tem fome de alegria e a descrença tem sede de fé. Criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como o deserto que anseia pela chuva, como o rio que procura o mar, como a andorinha em busca do estio, como a flor que se abre ao sol. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como a saudade reclama a presença, como o amor se nutre da paz, como a tristeza tem fome de alegria e a descrença tem sede de fé. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti, Senhor. Como a criança que chora pela mãe, eu clamo por ti. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia,
que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles e no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual
comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo, e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Sete minutos com Emmanuel. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Comentário do livro Fonte Viva, capítulo 97, intitulado A Palavra da Cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Comenta o benfeitor. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente
no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz. E tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Nessa mensagem, o benfeitor Emmanuel penetra em profunda simbologia do Novo Testamento ligada à crucificação de Jesus. Quando Paulo se refere à morte, pressupondo a ressurreição, e quando fala que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que morrem, Emmanuel, alargando a interpretação e penetrando em campo mais vasto de espiritualidade, diz que morte, na verdade, representam as reencarnações de baixo teor espiritual. E compara aqueles irmãos que se encontram nesse círculo vicioso de reencarnações a irmãos que se afogam na carne. Para eles, é difícil enxergar benefício nas situações aparentes de derrota. A cruz simboliza a síntese de todas as aparentes derrotas humanas. Nela, Jesus se vê abandonado dos seguidores e amigos, em sede, suportando sarcasmo e ridículo, derrota, morte infame, perdão espontâneo que expressava aparente humilhação, situações todas que revelam vitória espiritual, vitória íntima sobre si mesmo, vitória sobre o sistema do mundo ainda escravizado à matéria, ainda escravizado aos enganos das paixões de baixo teor espiritual. Por essa razão, a cruz ainda provoca certa perplexidade naqueles que se aproximam da mensagem cristã e costumam confundir o ensino de Jesus como uma propaganda à dor e ao sofrimento. Mas, na verdade, a cruz simboliza a mais profunda renovação que pode experimentar a alma, capaz de libertá-la do círculo vicioso de reencarnações, de paixões que tampam a sua visão espiritual, preparando-a para novos patamares de crescimento e para uma felicidade sem mancha, uma felicidade sem modulações, incapaz de ser experimentada nos círculos da carne. Passos foram sempre de bondade, meus olhos transmitiam muita luz, tua boca só falava com alegria,
palavras que também falou Jesus. Na terra foi o exemplo da humildade, prossegue trabalhando com amor, caminha sempre ao lado da verdade, recebe a mensagem do Senhor. Chico Francisco, irmão, tu és uma vida de fé, é paz para o meu coração, nos lembra Jesus Nazaré. Chico Francisco de luz, mestre que ensina a viver, estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Terra foi o exemplo da humildade, prossegue trabalhando com amor, caminha sempre ao lado da verdade, recebe a mensagem do Senhor. Chico Francisco, irmão, tu és uma vida de fé, paz para o meu coração, nos lembra Jesus Nazaré. Chico Francisco de luz, mestre que ensina a viver, estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber. Estende tuas mãos e conduz na estrada que leva ao saber.